Oi, galera. Esse é o podcast Amigas da Maternidade e eu sou a Mayara. E eu sou a Letícia. Hoje a gente vai conversar com a Larissa. A Larissa descobriu o autismo há pouco tempo e o mais legal da história é que ela já é adulta. Ela tem 33 anos e nós vamos conversar com ela para saber como que foi essa novidade na vida dela. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, gente? É... Que bom estar aqui com vocês bom, é isso. Vou contar um pouquinho da minha história hoje. Larissa, fica à vontade, estamos aqui para te ouvir. Conta como é que foi isso de. Porque você já tem 33 anos e de repente, assim, descobriu o autismo. Como é que foi isso? Uhum. Então, assim, eu tenho um sobrinho, eu tenho dois sobrinhos, e meu sobrinho mais velho, ele é autista. E o diagnóstico dele levou um tempo para poder sair. A minha família ficou algum tempo vendo que ele tinha algumas alterações de comportamento, ele teve algumas regressões do desenvolvimento dele, coisas que ele fazia, habilidades que ele tinha e ele foi perdendo, inclusive a fala, né? Ele foi perdendo e até que ele parou de falar. E durante Nossa. muitos anos, aham, e aí, durante muitos anos, eles ficaram na investigação, indo de um médico para o outro, até que chegaram no diagnóstico dele de autismo. Mas isso levou bastante tempo e eles ficavam ouvindo algumas questões que eu já tinha visto em algumas páginas de autistas, né? Na verdade, eu vi depois, que as pessoas dizem: ah, mas você está procurando, né, preocupação, porque cada criança Sim. tem seu tempo, e, né, coloca na escola que ele vai desenvolver, mas na verdade nada disso foi acontecendo, e até que ele teve o diagnóstico fechado. Hoje em dia ele fala bem pouco, sim, ele fala o que ele precisa para se comunicar, mas ele já fala já, já é verbal e tudo mais. E daí, por conta dessa questão do diagnóstico do Lucas, eu comecei a seguir algumas páginas sobre autismo, e no Facebook, depois no Instagram, e eu ficava acompanhando para poder aprender, para saber mais sobre ele. Porque é isso, assim, ele se comunica, mas bem pouco. Então, muita coisa do que acontece com ele a gente não sabe, na verdade. Então, eu estava seguindo mais para poder aprender. Até que um dia, numa página de autismo, eu vi uma moça falando sobre disfunção executiva. E eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, não sabia o que era. Eu também nunca ouvi falar, E primeira vez que eu tô ouvindo. Isso, então. E daí eu comecei a ler. Então, na verdade, o que era disfunção executiva? Né? Essa moça é autista e ela explicava que eram algumas dificuldades que ela passava no dia a dia dela. Então, por exemplo, ela precisava de ajuda para ela executar as tarefas, que alguém ficasse lembrando a ela que ela tem que fazer as coisas, que ela começa uma atividade e para, começa a fazer outra atividade no meio dessa que ela julga ser mais importante. Ela esquece alguns objetos e ela precisa de muita, muita ajuda quanto a isso, assim, perde os objetos dela pela casa. E isso tem talvez uns 6 meses ou mais um pouquinho assim de tempo. E eu achei que isso se parecia muito com várias coisas que eu fazia. Porque eu também perco muito dos meus objetos, eu passo o dia inteiro perguntando para o meu marido onde está meu celular, onde estão várias coisas, eu perco dentro da minha casa, eu vou trabalhar e eu não levo o meu material de trabalho, é bem frequente que eu esqueça, que eu perca a chave do carro, que eu saia de casa sem a chave. Algumas vezes eu já deixei a gente trancado do lado de fora, por exemplo, assim, deixei a chave, Nossa. aham, deixei a chave para fora da porta e a gente fechou o portão, assim, então depois não tinha como entrar.
E daí eu mostrei pro meu marido e falei: olha, né, nunca ouvi falar nisso, mas vê se isso não parece com várias coisas que eu faço. E ele achou que era muito semelhante, né? Porque eu também tenho dificuldade de planejamento, de, por exemplo, fazer as tarefas da casa, eu tenho dificuldade de priorizar. Se, por exemplo, tem louça para lavar e a casa para varrer e comida para fazer, eu tenho dificuldade de saber o que eu começo primeiro. Às vezes eu começo a varrer, aí eu lembro que tá na hora do almoço, eu largo e vou fazer a comida, mas aí começa a acumular a louça na pia, eu paro para lavar a louça. E aí no dia as tarefas ficam incompletas e isso é muito cansativo também. Nossa, Então, pode só, falar, pode. só Claro. você falando assim. Eu não sei a Letícia, mas não dá a impressão que a gente se identifica com algumas coisas? Ah, sim, E é aí a gente verdade. começa a pensar. Eu já tô aqui pensando, gente, será que eu tenho também? Porque eu imagino que você, antes de saber, né, sobre isso, antes de ter lido esse post, você pensava também ser uma coisa, entre aspas, comum, assim, tipo, tá, tudo bem, eu esqueço mais que o normal, mas eu não tenho nada de diferente. Você chegava a pensar Uhum. isso ou você sempre pensou, tipo, putz, eu tenho algum tipo de problema, porque não é possível? Não, eu sempre achava que eu talvez fosse distraída, né? Que eu Uhum. só tivesse alguma dificuldade. Eu achava que era uma característica minha, assim, talvez da minha personalidade. E não, eu não achava que fosse um problema, assim. Dentro da minha casa, eu entendo que isso, né, gera uma questão, porque a gente precisa realmente se organizar. É, ainda mais tendo duas crianças, então se a gente não consegue priorizar o que precisa ser feito, fica realmente caótico. Mas eu achava que era uma coisa meio minha, assim, né, eu tenho dificuldade de saber por onde eu começo, sei lá, voada, distraída, porque eu perco o celular, né, então é meio que isso, eu não achava, né, que isso fosse uma questão, nunca parei para pensar e ao Uhum. longo da minha vida inteira ninguém nunca falou nada assim, vamos ver se isso é algum problema, né. Aham, entendi. Então fiquei até há uns 6 meses atrás, 8 meses, algo assim, quando eu vi essa postagem, achando que, ok, né, tá bom. Isso, né, já gerou transtorno, não só por essa questão do cotidiano, mas por conta, por exemplo, disso da chave, né, a gente já ter que chamar o chaveiro, sei lá, de noite para poder arrombar a casa, assim, porque eu deixei a Uhum. chave, né, essa coisa de esquecer a chave para fora. Então, isso vai Nossa. gerando pequenos transtornos ao longo do tempo, mas eu vejo que outras pessoas não fazem. Tipo, meu marido, por exemplo, nunca fez, enfim. Mas, né, achava que a Larissa é assim e tá, né, tá tudo bem, né? Cada um tem suas dificuldades. E nessa postagem, apesar da autora ser autista, ela estava dizendo que isso era comum a outras questões de desenvolvimento, assim, de neurodiversidade, que era inclusive presente no TDAH. Então eu abstraí completamente da minha mente que isso era uma postagem de uma pessoa autista falando sobre uma dificuldade autista e não sei por qual motivo eu me foquei nessa coisa do TDAH. Comecei a ler muito sobre TDAH, achei que eu pudesse mesmo ter TDAH, mas eu não queria me diagnosticar, né? Apesar de ser médica, não é minha área, então eu não queria assim, eu tenho esse diagnóstico e acabou. Então eu comecei a procurar lugares confiáveis onde eu pudesse fazer o meu diagnóstico. Se é que tinha um diagnóstico, né? Primeiro eu queria saber, assim, tudo bem, isso é realmente um problema? E se for, qual é o nome disso? Uhum. Então eu comecei a procurar como que pessoas autistas fazem, na verdade, desculpa, como que pessoas adultas fazem um diagnóstico. E onde eu via, sempre dizia que começava por uma avaliação neuropsicológica, que é feita por um psicólogo. Existem outros caminhos, assim, ir direto, por exemplo, num médico, tipo neuro ou um psiquiatra, mas eles dizem, pelo que eu acompanhei, que em adultos é mais fácil
se você já chega com a avaliação neuropsicológica pronta, por conta de diversas questões que os adultos apresentam diferentes das crianças. Então eu fiz esse caminho. Eu busquei uma. Claro, não, Desculpa, pode deixa eu falar. só. Eu fiquei, senão depois eu esqueço a pergunta. Uhum, As pessoas, né, falam que quando a criança é autista, não adianta você levar na neuro, porque não tem um exame, que a pessoa vai fazer um exame e vai estar lá o diagnóstico autista. Então você tem que levar nas terapias. uhum. Com o adulto funciona assim também, porque igual você falou sobre ir numa neuro, num psiquiatra, mas tipo, se fosse numa neuro, ela ia talvez te encaminhar para um psicólogo, ou existe para o adulto algum tipo de exame, alguma coisa assim nesse sentido? Então, na verdade, para o autismo mesmo, assim, não tem nenhum exame. O autismo é um diagnóstico clínico, que a gente chama, né? Então, ele é baseado em características que as pessoas contam, ou se elas tiverem dificuldade de contar ou não puderem se expressar, é pelo que os familiares delas dizem, ou às vezes com a avaliação da escola, por exemplo, né? Para criança pequena, vem com aquelas avaliações pedagógicas. Mas um exame mesmo assim que diagnostique o autismo, não. Depende se tem outras coisas associadas. Então, por exemplo, uma criança que não fala, a gente pode supor que ela possa ter autismo. Mas, porque assim, uma criança que não fala, ela tem dificuldade de interação. Porque a fala é muito importante para a gente. Então, assim, se essa criança que não fala, ela não fala e ela não interage porque ela não fala, ou a comunicação e a interação social dela estão prejudicadas porque ela é autista. Então, só voltando, por exemplo, no caso do meu sobrinho, como ele não falava, fizeram alguns exames auditivos nele. Mas não para descartar o autismo, assim, para saber se ele tinha alguma questão auditiva, assim, ele não fala porque, sei lá, de repente ele tem um déficit auditivo, ele não, né, ele não compreende o que é dito, então talvez ele não se comunique por conta disso. Então serve para ver outras questões que possam estar juntas, mas para o autismo mesmo, assim, a gente fez uma tomografia, uma ressonância, um exame do crânio ou de sangue, não, nada vem com um laudo que sugira que a pessoa seja autista, é por avaliação dos profissionais mesmo. Ah, tá. Entendi. Então, tanto no adulto quanto na criança, né? Uhum, isso mesmo. Então, Então eu comecei a procurar sobre essa questão da avaliação neuropsicológica e eu fui vendo em vários perfis de pessoas que fossem autistas ou que tivessem TDAH, daí eu já estava seguindo um monte deles, lugares que eles indicavam até que eu marquei em um. Então, eu fiz a minha avaliação online, né? Não aqui na cidade onde eu moro, em Curitiba, eu fiz a avaliação, a minha psicóloga fica em São Bernardo do Campo, e eu fiz essa avaliação toda pelo computador com ela. Então foram mais ou menos uns 3 meses de avaliação. As sessões duravam mais ou menos 1 hora, em que a gente começou, primeiramente, ela me fazendo quase essas perguntas que vocês me fizeram, assim, como é que eu comecei a suspeitar que eu pudesse ter alguma coisa, o que que eu estava percebendo de diferente, por que que eu queria buscar um diagnóstico. Então, eu expliquei para elas o que eu falei para vocês, assim, exatamente a mesma coisa. Então, a primeira sessão foi uma conversa bem grande, né, sobre a minha vida, o que que eu faço, que dificuldades que eu já apresentei, o que que as pessoas da minha família viram ou veem em mim. E nas sessões seguintes ela foi aplicando os testes. Então são vários testes, eu não sei, porque eu quis não procurar isso. Eu pensei assim, não vou ler, já que eu sou, né, da área da saúde, pensei, não vou procurar, porque não quero ficar sugestionada, né? Eu tô aqui aberta a qualquer coisa.
Então, não quero saber o que que é a escala, quantos pontos tem que fazer, não faço ideia dos testes, mas todas as outras sessões foram para isso. Nossa, E que autocontrole. Mas ela tá certa. Eu também acho que se você visse, você talvez ficasse, tipo, respondesse algo diferente, né? uhum, sim, sim. É, nem sobre o TDAH eu tinha visto, assim, eu comecei a ler características do TDAH, o que que as pessoas com TDAH diziam, mas eu não sei que testes usam, nem para TDAH, nem para autismo, não fui buscar. Uhum. E, daí, numa das sessões, a minha psicóloga perguntou se ela poderia falar com meu marido ou com alguma outra pessoa da minha família. Porque eles acham muito importante que os familiares também digam o que eles acham. Então, Ah, legal. nessas. Sim, sim. Então, isso foi tão importante que até a sessão anterior ao meu marido falar com ela, o meu diagnóstico era de TDAH. Então a gente veio conversando, 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 até que nesse dia do teste do TDAH, ela me fez muitas perguntas de várias coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, se, por exemplo, eu tenho problemas com dívidas, se eu já fiquei devendo meu cartão, porque não é que eu faça compras em excesso, assim, eu compro não compulsivamente, assim, eu compro coisas que precisam serem compradas, mas eu tenho dificuldade de planejar quantas dessas coisas eu preciso comprar. Então, consequentemente, eu algumas vezes fico endividada por conta disso, porque eu não sei quantos eu preciso. Então, só um exemplo, assim, se eu tenho que comprar roupa, eu não sei quantas calças eu compro, por exemplo, porque eu começo a pensar assim, e se chover e não der tempo de secar? E se rasgar? E se, aí eu sei lá, compro 5 calças, porque eu acho que pode ser muito importante em outros momentos, né? Então, Entendi. é, isso é uma coisa bem importante. Isso é, por exemplo, também disfunção executiva, assim, essa dificuldade grande do planejamento. Então ela me perguntou muito isso, sobre dívidas, se eu já tinha ficado devendo o cartão, se eu já tinha tido multa, então eu já fui multada várias vezes. Não porque eu corra, mas ou né, eu faça coisas imprudentes no trânsito, mas é porque eu tenho algumas dificuldades para entender o que precisa ser feito, assim. Então, aqui na minha cidade, por exemplo, tem muita mudança de velocidade. Então, numa rua você tá e o limite é 40, na outra rua é 50, aí 2 quadras à frente é 60, e aí depois reduz para 40 de novo. Então, quando tem essas mudanças, eu já fui multada várias vezes aqui na cidade por conta disso, porque eu realmente não consigo acompanhar. É muita coisa para eu poder fazer no trânsito. Então eu fico muito focada ali em dirigir Uhum. e ao mesmo tempo eu tenho que prestar atenção na placa e prestar atenção né, naqueles avisos assim do sinal, né, dizendo que pode ter uma fiscalização, então isso é bem complicado. E quando a gente terminou esse dia, ela falou assim: o TDAH você tem. A gente pode já fechar esse diagnóstico do TDAH, mas a gente ainda precisa continuar os testes. E eu falei, tá bom. E daí a próxima sessão foi com o meu marido e foi quando mudou tudo, assim. O que acontece? Ela chegou à conclusão depois de que a minha parte de comunicação é muito complicada. Então, né, vem umas questões dos mitos que talvez as pessoas tenham dúvidas sobre autistas adultos, porque eu sou uma autista adulta que falo, né? Então eu sou verbal, aquelas coisas assim de que as pessoas dizem que autistas não falam, mas eu falo. Sim, eu sou formada, né? Então eu tenho uma graduação, então assim, eu não tenho déficit cognitivo, né? Déficit intelectual me acompanhando. Alguns têm, mas eu não tenho.
Então também é uma coisa que as pessoas acham que, né, os autistas têm alguma dificuldade de aprendizado, mas isso não necessariamente vem junto. Então eu vim até aqui na minha vida adulta sem que tivesse esse diagnóstico, mas a minha comunicação não necessariamente ela é efetiva. No sentido de compreensão, então nem sempre eu consigo compreender o que as pessoas dizem, nem sempre as pessoas compreendem o que eu quero dizer. Eu tenho muita dificuldade com ironia, então algumas vezes a gente está falando alguma coisa que meu marido fala, mas isso é ironia. Aí eu falei, tá. Eu sei o que é ironia, assim, eu entendo o conceito, mas nem sempre que alguém está fazendo algo irônico eu entendo que aquilo é uma ironia. Nossa. É, Hoje, só um detalhe, hoje eu tava no Facebook e aí eu não lembro mais que grupo que era, e uma moça falou que ela tem TDAH e ela tem dificuldade com entender quando a gente fala tipo em sentido figurado, sabe? E ela contou uma uhum, história que foi engraçadíssima, assim. Ela pede uma sopa sempre no mesmo lugar. E aí a moça que atende ela mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, falou assim, olha, como subiu o preço das verduras, o preço da carne e tal, então aumentou um pouquinho o valor da sopa, hoje tá custando tanto, tudo bem? E ela falou, não, tudo bem, eu super confio em vocês, tal, sou cliente há anos. E aí o motoboy foi entregar e falou para ela assim, agora a sopa ficou salgada, né? Porque ele quis dizer que o preço da sopa ficou salgado. Sim, Né? Que a sim. gente usa isso, tipo, ai, nossa, olha como tá salgado, isso aqui é o preço disso, tá salgado, não dá. E aí ela parou e falou assim, como assim tá salgado? Ele falou, ficou salgado, né? A moça lá não conversou com você? Ela falou, não me falou nada disso. Fez uma confusão, ligaram pra dona, ela pegou Eita. e falou, não, eu não vou, não quero essa sopa salgada, por que eu vou comer essa sopa salgada? E aí o rapaz, né, depois explicaram pra ela, entenderam que ela tinha essa dificuldade em entender quando as pessoas estão usando essa linguagem, né, de sentido figurado, de trocadilhos. E aí ela ficou super envergonhada, mas assim, era um grupo de clientes que não tem razão, sabe? Então todo mundo deu risada, tal, com todo respeito, claro. Mas eu achei muito engraçada essa história. E realmente as pessoas têm essa dificuldade, né? Eu uhum, não tinha ideia que esse linguajar, esse tanto de coisa que a gente fala, às vezes dificulta, né, na cabeça de algumas pessoas. uhum, uhum. Eu tenho dificuldade com isso também. E isso era muito engraçado na minha família, porque eu tenho um irmão que é pai desses meus sobrinhos. E E ele a vida inteira me pregava umas peças, assim, porque ele me contava umas coisas e, nossa, eu super caía. Então, o mais engraçado, assim, da nossa vida foi quando abriu aquele restaurante de frango, que vende os frangos fritos, o KFC. Uhum. Abriu no Rio, onde a gente morava, e ele falou: Olha, eles têm um balde muito grande, vem com muita comida, deve ter uns 400 pedaços de frango. E eu fiquei durante muito tempo assim: Nossa, mas vem 400 pedaços. Eu não, eu não fazia ideia assim. E Ai, aí, Ai, meu Deus. até hoje ele fala assim: Ai, Larissa, e o balde do KFC? Aí eu falo: Ai, tá bom, né? Mas isso é um exemplo, assim. Ele sempre falava umas coisas e eu caía, assim, eu levava um tempo para poder entender. Mas é isso, né? Coisa de, sei lá, criança, embora eu ainda caia hoje em dia. A gente nunca achou que fosse, né? Alguma coisa assim, ai, tá, né? Vai que você é autista porque você não entendeu isso. aham. Mas isso também é uma coisa, assim, de quando eu fiz a avaliação, porque várias vezes a psicóloga ela perguntava: mas essa coisa, me dá um exemplo de quando acontecia na sua infância. Como era quando você era criança? Porque uma característica, assim, que tem que estar presente obrigatoriamente no autismo e no TDAH é que você tem essas dificuldades desde sempre. Não pode ser algo que apareceu agora. Ah, sim. Então, eu não Já poderia. nasceu, né? Sim, porque é uma alteração de neurodesenvolvimento. Então, assim, eu na verdade sempre fui assim. Eu não, se eu falasse agora, assim,
eu tô esquecida agora, eu comecei a deixar a chave para fora agora, eu comecei a perder meus objetos agora. Daí poderiam ser outras coisas, assim, depressão, ansiedade, alguma doença cerebral mesmo, assim, né? Sei lá, porque eu tenho 2 filhos, eu tô cansada, eu não durmo e eu começo a esquecer os objetos. Então isso seria algo que apareceu agora. Mas na verdade isso sempre aconteceu na minha vida inteira. E aí eu fui lembrando de algumas coisas e eu ia contando para ela. Então, isso levou um tempo, esse diagnóstico levou algumas sessões, porque ela me perguntava muitas coisas, era assim, até bem cansativo. E aí, na semana seguinte, sempre começava com ela falando assim: Você lembrou de alguma coisa nova? E aí eu sempre tinha lembrado de alguma coisa, porque é muito difícil que alguém comece a te fazer perguntas da sua vida, e aí de repente você se lembre da vida inteira, assim, né? Dos 33 Uhum. anos que eu já tenho. Então, isso foi bem importante, assim. Então era isso, eram essas brincadeiras, né, essas questões minhas vêm desde que eu era criança. Então, assim, ela nessas, né, voltando nessa questão da comunicação, ela falou com meu marido. Então, isso é uma questão pra gente, né, sobre quando ele fala coisas que eu não entendo. Ou eu quero dizer coisas que ele não entende, né, que estão fazendo sentido só na minha cabeça. É, eu comecei a entender também que eu tenho muita dificuldade quando trocam coisas. Então, se alguém fala que a gente vai, sei lá, hoje comer peixe, é muito difícil se eu chego e tem, sei lá, frango, porque você tinha me dito que ia ser daquela forma. Nossa. Então, se isso trocou, faz zero sentido pra mim. Algumas vezes eu levo super bem, tipo, tá bom, né? Fez frango porque era mais rápido, fez frango porque não tinha, né? Não conseguiu comprar, enfim. Mas algumas vezes isso acaba com o meu dia, assim, com a minha semana, dependendo do que seja, né? Então, isso é uma questão que a Nossa. gente chama de rigidez, rigidez de cognição, assim, rigidez mental, né? Então, eu tenho muito certo para mim o que são regras, né? Existem vários tipos de rigidez, assim, tem rigidez de alimentos, essas pessoas, assim, que têm muita seletividade alimentar, só come esses determinados alimentos. Eu nem tenho muito isso, assim, eu como, né, bem variado. Tem algumas pessoas com rigidez de caminho, então ela perguntava para mim se a gente tem que fazer sempre o mesmo caminho e eu também não tenho, eu sigo o caminho que o aplicativo me mandar, mas se eu tenho rigidez com regras e protocolos, então se eu li uma coisa, um protocolo e é daquela forma, então a gente tem que fazer daquele jeito, não de outro. É, Nossa. em- então isso me traz algumas dificuldades assim nesse trabalho atualmente que eu tô agora. é, eu, eu entrei nele por um processo seletivo e me disseram que eu ia escolher o lugar onde eu ia trabalhar. E aí no final da minha primeira semana de trabalho eles me disseram que iam me trocar de lugar porque na verdade eles acham que eu era mais importante numa outra unidade e não no lugar que eu escolhi. E isso foi muito difícil, assim, muito, porque eu fico muito presa. Primeiro tem a questão da mudança, que para mim já é difícil, qualquer mudança é complicada, mas eu fico muito presa naquilo, né, do protocolo, de ter dito que ia ser dessa forma, e como que vocês mudam, né, e fico, assim, meio que remoendo aqueles pensamentos, né, de que Uhum. deveria ser daquele jeito. Isso também é complicado. E na Mas. sua profissão, tem essa questão de, por exemplo, a minha mãe é da área da saúde, ela é enfermeira, e aí ela fala, né, que no curso, ela é técnica em enfermagem, na verdade, e aí ela fala que no curso eles aprendem várias regras, vários protocolos, que tem que ser assim, a mão tem que ser lavada dessa forma e tal, né? E quando você chega lá no hospital, quando você vai trabalhar mesmo com aquilo, é tanta correria que as pessoas fazem diferente, acabam fazendo de outra forma. Ou às vezes não acaba fazendo, dependendo do que é. E tem isso no seu trabalho ou em outros lugares? E para você, como que é essas questões, assim? Porque sempre tem alguém que acaba fazendo de um jeito que não é para ser feito. Uhum.
Uhum. Nossa, isso é muito difícil pra mim. Isso é bem complicado. Porque é isso, assim, existe. A gente combinou que ia ser feito um protocolo, né? A gente aqui no nosso ambiente de trabalho, ou a gente, por exemplo, o governo, né, mandou, ou a chefia mandou. Então tá bom, é esse protocolo aqui a gente vai seguir, né? Não, não é para mudar. Não existe brecha para isso. E isso é um pouco complicado, porque às vezes as pessoas acham que você é, tipo, intransigente, é prepotente. Uma coisa que o meu marido falou e a psicóloga notou na minha avaliação era que eu sou sempre muito vítima, porque na verdade tem muitas coisas que são erradas o tempo inteiro, assim, e que fazem zero sentido para mim, assim, zero. Então, eu fui entendendo depois, assim, aos pouquinhos, quando eu recebi o meu relatório, que para as pessoas que vêm de fora é realmente essa impressão assim de que eu sou uma vítima 24 horas por dia, né? Porque tal coisa tá errada, tal coisa tá errada. Ai, meu Deus, nada dá certo. Ai, o fulano tá fazendo errado. Mas é que é isso, assim, o Uhum. processo de trabalho e o ambiente onde a gente mora, tudo mais, é, as pessoas vão seguindo o ritmo, né? Vão seguindo o fluxo que precisa ser feito. E às vezes isso é extremamente complicado para uma pessoa que tem rigidez, porque eu não consigo acompanhar um fluxo que mude muito rápido, né? É, então isso foi uma coisa também que me chamou a atenção. Não achava que ele tivesse essa impressão, né? Mas quando eu recebi o relatório, eu vi isso lá. Ai, Nossa, deve ser meio, Larissa. meio triste, né? Quando você leu. Eu ficaria triste. Olha, eu não sei, assim, se foi tristeza, assim, eu acho que eu fui entendendo, assim, sabe? Porque, na verdade, assim, quando a gente terminou mesmo e ela me mandou o relatório, ela me mandou um relatório parcial, assim. Olha, preciso que você marque uma consulta com um psiquiatra, mas a consulta demora, então eu vou enviar o relatório, você envia esse relatório parcial para ele. E a minha psicóloga é autista que estava fazendo a minha avaliação. Então, bom, ela também Nossa. tem dificuldades de comunicação, então talvez ela tenha achado que super me comunicou e ela só acabou a sessão, assim, olha, Hum. toma esse relatório aqui, tchau. E eu fiquei com aquele Nossa. Aham. E eu fiquei com aquele relatório que estava escrito autismo e a sessão tinha acabado, mas como assim, né? O que que eu faço com isso aqui? E não estava escrito isso ainda, né? Não tinha avaliação do meu marido, não tinha nada. Isso era o relatório parcial, onde ela colocava todas essas dificuldades de comunicação, tudo. Mas era realmente isso, assim, só um pedacinho e preciso que encaminhe para o psiquiatra. Então, eu fiquei muito tempo assim, nossa, mas daí veio essa coisa dos testes, né? Eu fiquei pensando como foi bom não ter visto o teste, porque eu pensei, será que eu respondi alguma coisa errada? Porque ela nem citava o TDAH. Será que eu, né, falei errado algum teste assim e ela não entendeu o que eu estava querendo dizer? Porque não é isso, né? Eu comecei aqui para ver se eu tinha TDAH, da onde que ela tirou isso daqui do autismo, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo? Hum. E aí eu fui nos grupos de autismo de novo, e aí eu achei uma psicóloga que também recomendam lá para fazer avaliação neuropsicológica, e eu falei para ela assim, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, não expus a profissional, nem o lugar onde eu tinha feito a avaliação, eu falei, fiz uma avaliação, e deu isso aqui, né? Mas assim, você acha que eu respondi alguma coisa errada? Assim, será que eu faço de novo? Fazer outra, fazer, sei lá, 2, 3 avaliações neuropsicológicas, sei lá. E assim, é caro, né? Não dá para ficar fazendo. E aí ela falou assim: olha, eu acho meio difícil, sabe? Porque você quer conversar um pouquinho, assim, né? A gente pode conversar um pouco, sei lá, sem compromisso, só para eu poder entender, assim, te acalmar, mas eu acho meio complicado tá errado o diagnóstico, porque a gente faz muitos testes, então, assim, mesmo que num teste tivesse dado assim, esse teste aqui não mostrou que é autismo, tem meio que uma contraprova, sabe? Fazem outros testes, então meio que não tem como errar.
Eu comecei a conversar com ela, assim, meio como que não quer nada, e ela falou assim: ah, bom, eu acho que não tem muito como escapar desse seu diagnóstico, né? Falei, bom, tudo bem. Agradeci e tal, ela me mandou uma indicação de um psiquiatra aqui na minha cidade para eu poder procurar e continuar tendo o diagnóstico, né? Precisa do médico para laudar. E aí eu fui falar com a minha cunhada, que é mãe desse meu sobrinho, e eu expliquei para ela, a minha cunhada faz psicologia. Falei, olha, aconteceu isso, isso e aquilo, mesma coisa. Você acha que eu fiz errado, que eu respondi errado no teste? Porque eu não tô esperando isso. E aí ela falou assim, olha, nesse período que eu tô agora da faculdade, a gente tá justamente nessa parte de aplicar os testes. E eu acho muito difícil que você tivesse burlado o teste. Porque mesmo que você soubesse, assim, eu fui lá e procurei na internet que esse teste X aqui. Ela me explicou basicamente o que a outra psicóloga tinha me falado. A gente aplica mais de um. E o teste não é só, tipo, ticar, assim, você entende regras ou não, você entende ironias ou não, não é só marcar um X. A pessoa dá uma resposta e as respostas têm pontuação, você tem que interpretar o que é aquilo, e daí ela tava me falando assim, olha, tem, sei lá, livros sobre os testes, assim, livros sobre os manuais sobre as avaliações que a gente vai fazer. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma área da psicologia só para isso, né? A neuropsicologia, são pessoas que só aplicam testes. E eu fiquei pensando assim, nossa, talvez isso realmente também tenha sido prepotente da minha parte, né? Achar que eu entenderia tanto a ponto de questionar o diagnóstico, fiquei me sentindo super culpada, assim, meio que duvidando do trabalho da minha psicóloga que fez o diagnóstico. Mas é que foi meio que isso, né? Ela deu o diagnóstico e terminou a sessão. E quando a gente Nossa. teve. Fala, fala. Por causa dela não explicar, não comunicar direito com você, ainda gerou um monte de dúvida e questões para você depois, né? Sim, nossa, um monte, um monte. E aí eu fiquei, assim, tentando me colocar no lugar dela, porque eu fiquei pensando assim, bom, ela também é uma mulher adulta, eu não sei quando foi que ela teve o diagnóstico dela, mas uma mulher adulta autista, e eu fiquei pensando que talvez na cabeça dela ela tenha super me explicado. E eu fiquei Sim. pensando como que a comunicação é complicada pra gente, assim, pra gente ser humano, né? Não pra gente autista. Como que Uhum. a gente acha que o outro tá entendendo aquela mensagem que a gente tá mandando e às vezes é completamente errado, É verdade. É, Faz todo né? sentido. Sim. meu marido reclama disso E todo dia. sim. E aí foi meio que isso, assim, mas daí ela me falou, a gente fez uma sessão para ela poder me explicar, então, ela me mandou o relatório final, e é muito grande, gente, são, sei lá, 17 páginas dela escrevendo as coisas, Nossa, tem avaliação para tudo, assim, avaliação de linguagem, avaliação social, avaliação de, sei lá, é, hiperfoco. E aí foi muito engraçado, porque ainda hoje teve um dia que ela ficou conversando comigo sobre os hiperfocos. E aí eu falei assim, não, hiperfocos são assuntos de muito interesse para os autistas. E aí você eu já fica ia na. perguntar o que necessariamente era. Isso. Então assim, o hiperfoco, ele é um assunto que você gosta muito. Então, sei lá, por exemplo, Harry Potter. Meu hiperfoco é Harry Potter. E daí eu fico lá, vejo tudo sobre Harry Potter, sei tudo, sei todos os filmes, quando foram lançados, o nome dos atores, nananã, né? Então, isso é um assunto que você gosta muito, você domina mais do que as outras pessoas que só dizem assim, talvez eu goste um pouquinho de Harry Potter. Não, você gosta muito daquilo. E além disso, o hiperfoco também é quando você fica muito naquele assunto, né, naquilo que você gosta, e as outras pessoas precisam te chamar a atenção, por exemplo. Então, sei lá, vou dar esse exemplo de novo do Harry Potter. Estou lendo coisas sobre Harry Potter, sei lá, no meu celular, e aí me perco, fico
40 minutos, 1 hora lendo sobre Harry Potter e alguém tem que avisar pra você, tipo, ó, vamos sair, vamos comer, né? Porque aquilo é tão importante pra você, tão interessante, que a sua mente, ela hiperfoca naquilo, ela abstrai todo o Nossa. restante do ambiente, né? Nossa, nossa, e isso, esse hiperfoco, você acha que ajuda em alguma coisa? Tipo, na faculdade, por exemplo, não sei se teve alguma coisa que você gostava e aí você estudou muito, mas acabou te ajudando porque você tirou uma nota boa, foi bem e tal. Então, eu não tenho nenhum hiperfoco que fosse para os meus estudos, assim. Eu tenho, na verdade, assim, eu não tenho um hiperfoco que seja sempre na minha vida. Tem algum assunto que eu gosto, e aí eu passo muito tempo estudando sobre aquilo, leio tudo, compro livro, é, leio absolutamente tudo que eu puder, e aí depois ele passa. E aí Ah, foi uma coisa que eu li Hum. depois também. Eu li depois na página de uma autista adulta, nesse limbo que eu fiquei entre o diagnóstico parcial e a entrega do relatório final, em que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, tipo, da onde que ela tirou esse autismo, foi que eu comecei a seguir mais pessoas autistas e adultas e mulheres. E aí não, porque é completamente diferente para homem. ah, é? Nossa, não Aham, sabia. sim. Nossa. Sim, a minha psicóloga, ela me mandou um livro. Eu posso depois, eu não tenho aqui agora à mão, mas eu posso depois ver o nome de repente, né, para vocês adicionarem. Mas é um livro sobre diferenças de autismo em homens e mulheres. Então, Nossa, que. porque, aham, Nossa, aham, manda sim, vai ser super É, a interessante. gente super quer, porque daí a gente v- coloca lá no, pra indicação, né, Lê, lá no Instagram. Isso. legal, legal, eu vou mandar. Daí ela estava me dizendo assim, é um livro em inglês, então eu li bem pouquinho, assim, porque eu não tenho muita facilidade com inglês, mas numa página, por exemplo, diz que os homens autistas têm mais facilidade, por exemplo, com coisas exatas. Então, fulano é, sei lá, astronauta, é engenheiro, é matemático, e daí ele é autista, né? E para mulheres não. Mulheres autistas costumam fazer coisas que sejam mais relacionadas com artes manuais, artesanato, pintura. E Não. daí eu tive uma época em que o meu hiperfoco era em origami. E, Ah, e daí legal. eu tinha tudo de origami, sabia fazer sozinha, 1 milhão de dobraduras e tinha muitos papéis, comprava e tal. E aí isso passou. Então, assim, até eu entender que o Nossa. hiperfoco ele poderia passar, se você me perguntasse se eu tinha um hiperfoco, eu ia dizer para você que não, que eu nunca tive, né? Que isso nunca aconteceu na minha vida. Mas depois eu entendi que é isso, o hiperfoco ele não precisa ser uma coisa que é permanente. Alguns autistas têm, às vezes com essas coisas de série, sabe? Que eu dei o exemplo, por exemplo, do Harry Potter. Não é meu hiperfoco, eu gosto, mas eu não me aprofundo. Uhum. Mas às vezes tem, tipo, meu hiperfoco é Friends, meu hiperfoco é Star Wars, meu hiperfoco é. Então as pessoas veem isso. Mas o meu era em artes manuais, então eu sabia fazer, e aí eu meio que. Não sei se é perder o termo, mas eu meio que. Tudo bem, né? Se eu fizer um origami hoje tá bom, mas se eu não fizer nunca mais também tá bom, não preciso mais disso, passou, né? Nossa. Nossa, muito interessante, É muito legal. Nunca Aham. mesmo. tinha ouvido falar. Aham. E aí ela falava, por exemplo, sobre como mulheres mantêm mais contato social, contato visual, na verdade, porque as pessoas acham que os autistas ficam desviando o olhar. E aí eu faço isso. Né? Depois que ela me explicou, eu comecei a perceber que eu faço. É um pouco difícil porque eu comecei a perceber que eu faço, inclusive atendendo os pacientes, assim, eu começo focando no rosto deles, mas depois eu tô focando em outro lugar, assim, desvio e fico olhando outro lugar do ambiente, mas é para eu poder conseguir prestar atenção. Você desviar o olhar não significa que você se perdeu, assim, como se fosse uma desatenção. Na verdade, é para você
eu não sei explicar e eu não sei se existe uma causa, mas as pessoas autistas têm dificuldade de focar no rosto. Então, se eu ficar olhando fixamente para o rosto de alguém, aí eu me desfoco, aí eu perco a atenção. Mas se eu tiro o meu olhar para ver outro lugar, eu consigo manter mais tempo no que você quer me dizer. Nossa, que interessante. Nossa. Eu já ouvi falar bastante mesmo que autistas geralmente não olham nos olhos, que eles Isso, desviam o olhar. Até isso. pra foto, as pessoas falam que alguns autistas não olham, tipo, pra câmera. Você fala, olha pra câmera, Aham, eles não olham, né? Olham pra outro isso. lugar. Isso é mais comum que os meninos façam, mas daí as mulheres não, que é uma coisa que chamam de mascarar. Então, assim, as mulheres adultas, às vezes elas falam muito bem, elas, né, têm uma carreira e elas conseguem ter uma boa comunicação e elas mantêm mais contato visual do que os homens. Então, isso às vezes também pode dificultar no diagnóstico, porque se a gente ficar muito preso naquilo de que, ai, para ser autista tem que gostar de, sei lá, Lego e coisa de tecnologia e não pode olhar no rosto de ninguém. Daí a gente não consegue abrir o leque para outras coisas. Então, para a mulher isso é bem diferente, porque por conta dessa questão da sociedade, as mulheres não podem, né, entre aspas, ficar desviando o olhar. As mulheres são as que voltam o olhar para as pessoas. Então, até existem autistas mulheres que têm mais dificuldade em fazer contato visual, mas é mais comum que isso seja em homens do que em mulheres. Nossa, tá. Gente, tá muito bom esse podcast. Porque tem muitos Tá mesmo. mitos. Eu tava até conversando com a Letícia, a gente tava conversando em off, que existem muitos mitos em relação ao autismo, porque, na verdade, acho que não é nem mito, é falta de informação. Uhum, E aí a gente acaba se prendendo mesmo numas coisinhas assim que a gente escuta falar, autistas geralmente são assim. E, por exemplo, até tem uma amiga minha, Larissa, com certeza ela vai ouvir esse podcast. Ela participou com a gente, acho que do terceiro, se eu não me engano. E o filhinho dela é autista, ela descobriu há pouco tempo. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas Larissa, a gente já pesquisou tanto sobre autismo. É, os autistas, eles quase não falam nada, e o seu bebê, ele fala bastante, tanto quanto a minha filha, que não é autista. É, tem a seletividade de comida, e não, ele come de tudo, certeza que esse diagnóstico tá errado. E ela pegou e falou pra mim, mãe, mas são particularidades, não são todos que são assim. E aí a nossa cabeça, assim, dá uma explosão, né? Quando entra esse uhum, monte de outras informações que a gente vê que uhum, não é igual para todo mundo. sim, Tem algumas coisas que batem, mas não é igual e existem várias outras coisas por trás que a gente nem uhum, imagina. sim. Não, é muito amplo. E me ajudou muito quando eu estava fazendo a investigação, porque algumas vezes eu não entendia o que a psicóloga estava dizendo e ela me dava exemplos. Então, se a gente for falar, por exemplo, das estereotipias, o que que são as estereotipias? Ou os STEAMs, né? São esses balançares que os autistas fazem, por exemplo, né? Esses movimentos meio que repetitivos. Então, na verdade, tem que se balançar, né? Pode se balançar para frente e para trás, pode balançar as mãos, que a gente chama de flapping, pode, né, balançar a mão na frente do rosto, pode pular, pode fazer um monte de coisa. E isso tudo serve para se autorregular, né? Então, assim, quando você está muito sobrecarregado de cansaço, de informação, né? Por exemplo, está num ambiente com muitas pessoas, muito barulho, alguma coisa assim. Às vezes a gente pode ver uma pessoa autista fazendo isso, né? Se sacudindo ou tendo algum tipo de comportamento desse. O meu sobrinho, por exemplo, faz bastante, assim, de estereotipia de pular e balançar as mãos. E aí ela me perguntou e eu falei, não, não faço nada disso, né? Tudo bem. E daí ela falou assim, então fala isso e aquilo. E daí ela começou a falar e eu me dei conta de que várias coisas que eu faço são estereotipias, mas eu não sabia. Então, por exemplo, eu fico balançando as pernas, o que, sei lá, pessoas ansiosas também fazem, né? Então elas ficam balançando as Uhum. pernas. Eu fico mexendo nas minhas mãos.
bastante, assim, principalmente se eu estiver ansiosa ou alguma coisa. Eu balanço as mãos também, assim, fico mexendo bastante. E eu arranco o cabelo. Ah, É, nossa. Aham. Então, assim, isso é uma estereotipia. Então, se a gente, né, também se prender nessa coisa assim, autistas têm estereotipias, ok, eu entendi. Mas se eu ficar pensando que uma estereotipia é pular ou é ficar só sacudindo as mãos, se eu ver um autista e ele não estiver fazendo isso, talvez eu duvide do diagnóstico, né? Eu tô falando assim, eu enquanto sociedade. Mas é isso, porque na verdade você pode estar fazendo várias outras coisas, só balançando o pé, só fazendo. Então, por exemplo, você pegar um pedaço de uma música ou um pedaço de algum som e você ficar repetindo aquilo na sua cabeça também é uma estereotipia. E daí, às vezes, eu fico, assim, às vezes eu quero dormir e aí tem, sei lá, uma parte de uma música que a minha cabeça gravou e eu fico só voltando aquilo, como se fosse uma fita, assim, que repete, sabe? Mas Nossa. se a gente conta isso para alguém, assim, né, que não, sei lá, esteja na investigação, a pessoa pensa, tá bom, só tá ansiosa, né? Tipo assim, eu quero dormir e não paro de pensar. Mas não é isso, assim, minha cabeça não tá pensando em outras coisas, ela tá presa num pedaço de música, assim. Sei lá, a pessoa cantou diferente, eu achei engraçado, ou achei, sei lá, legal. Quero ficar repetindo isso na minha cabeça. Isso é uma estereotipia também. Mas tá na minha cabeça, ninguém tá vendo. Nunca, nunca imaginaria. Eu achava até agora, até você me falar, eu pensava que era só esse movimento das mãos, ou pular, ou esses movimentos assim, mais tipo, como é que chama? De nervos? Esqueci, não sei como é que fala. Sim, achei que era isso mesmo, de uns Uhum. tiques assim, sabe? Vamos dizer assim. Aham, Eu aham. pensei que era isso. Agora que você tá me falando que eu vi que não é, mas era uma informação que eu não sabia. Uhum. Sim, não, na verdade podem ser muitas coisas, assim, muitas coisas mesmo. E daí, assim, questão sensorial eu também tenho. Então, por exemplo, eu escuto as pessoas mastigando, isso é bem incômodo. É, então, assim, várias vezes, assim, já falei pro meu Nossa. marido, assim, nossa, tipo, tá comendo muito alto, sabe? Tá me incomodando esse barulho, tipo, mastiga. E ele fica assim, né, é meio que, né, não tem como mudar, assim, eu só tô mastigando, sabe? É... Então, coisas que fazem barulho, assim, pra mastigar me incomoda, assim, tipo, cebola crua, assim, que daí você come e fica aquele creque, 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 assim, isso Nossa, incomoda. salgadinho perto de você, então nem pensar, né? Doritos, Eu, assim, batata eu, Ruffles. Eu consigo, não, eu consigo, mas eu acho que é quando eu tô mastigando, assim, tipo, eu como cebola e não é muito legal, assim, maçã, por exemplo, eu como maçã, eu gosto de maçã, mas não seria, sei lá, a primeira fruta que eu escolheria porque ela tem aquela textura meio crocante, assim. Às vezes eu como, às vezes eu penso, ok, isso é muito barulhento pra mim. Mas se você me perguntasse até, sei lá, 6 meses atrás, e se você falasse assim, você come cebola crua? Eu ia dizer pra você, não, eu não gosto. Eu não ia falar pra você, não, eu não como porque faz barulho e me incomoda. Entende? Nossa, Nossa. tá aí a importância do diagnóstico, né? Porque eu acho que até então, seu marido deveria te achar chata, a Sim, pessoa te achar exigente demais, aquela coisa, nossa, sim. né? E aí até, acho que talvez até você mesmo poderia se questionar em alguns momentos, assim, né? Tipo, ai, por que que eu sou tão chata desse jeito? Aham, aham. Sim, não, várias coisas, assim. Parece que você é sempre irritado, né? Porque você tem muitas coisas, na verdade, que incomodam. São essas coisas que as pessoas falam e você não entende, são questões do ambiente, são esses barulhos, assim, que a gente escuta. Então, tem uma coisa meio aumentada, assim, para barulho. Então é isso, né? Eu escuto as pessoas mastigando, escuto o tic-tac do relógio, algumas questões de sensibilidade, assim, sensoriais eu tenho, por exemplo, dificuldade para escovar os dentes, porque me incomoda a pasta, a espuma, não gosto da espuma. É horrível aquilo. Nossa. E daí nunca na minha vida alguém tinha me perguntado sobre isso, assim. Então já fiz 1 milhão de tratamentos odontológicos e aí as pessoas falavam assim: precisa escovar melhor os dentes, tá? E eu falava assim, tá, mas assim, eu pensava, tipo, como melhor, né? Porque assim, já tô fazendo
o que dá, sabe? Mas eu não ficava pensando assim, não consigo fazer melhor porque a escovação de dentes me incomoda. Até que eu tava na avaliação e ela falou: "Você tem problema para escovar os dentes?" Eu fiquei tipo: "Nossa, não acredito, ninguém nunca perguntou isso para mim." Ninguém nunca, assim, eu só ia no dentista e ninguém nunca falou, mas você não consegue escovar melhor porque você não escova melhor porque você não consegue, né? Então, Gente. Eu então é vi isso isso. também num grupo de. Eu não lembro agora se era de mães, mas eu vi num grupo uma pessoa que tem autismo, ou tinha um filho autista, não me lembro. E ela falou que agora eu não lembro se era o filho ou se era ela que não conseguia escovar os dentes por conta da pasta, da textura, da espuma. E aí eles encontraram uma pasta líquida. Só que faz muito tempo, eu não vou me lembrar agora de marca, essas coisas, mas eu sei que existe tipo, um tipo de pasta que ela não forma aquela espuma. E ela falou que foi a salvação, assim, ela tava tipo super feliz que foi a salvação e tava indicando para outras pessoas, né, que poderiam ter essa sensibilidade Olha, também. sim, sim. Então, assim, na verdade é um mundo e é por isso que a gente começa a pensar por que que o autismo é um espectro, né? Não é essa coisa assim, autistas são dessa forma. Não, na verdade a gente não sabe como os autistas são, porque eles são muito diferentes e se ninguém perguntar, a gente não vai saber. Porque é isso, assim, até alguém me perguntar como eu fazia, eu não fazia ideia de que isso era diferente, né? De que essas questões, assim, de mudar caminho. Então, assim, eu não gosto de surpresa, né? Eu tenho várias coisas, assim, se você me faz uma surpresa e você só me dá uma coisa, tudo bem. Isso eu consigo aceitar, mas é bem difícil você dizer assim, vamos naquele lugar ali, ok, aonde? A surpresa, né? Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Então, são várias coisas que isso modifica muito a vida da pessoa, né? Modificou muito aqui pra gente. A gente ainda tá, pra mim e pro meu marido, assim, a gente ainda tá num processo de entendimento, assim, de aceitação. Mas agora isso mudou muitas coisas, porque ele consegue entender que várias coisas eu faço. Tudo bem, né? A Larissa ainda vai continuar existindo, e a minha personalidade, e coisas que eu faço, e tudo bem. Mas a gente consegue entender que várias coisas são do autismo, e isso, quanto a isso, né, eu posso fazer terapia, a gente pode tentar ir adaptando, mas algumas coisas a gente não vai ter como mudar. Não é que eu não queira, é porque eu não posso. Eu acho que Sim. Desculpa, Lê. Eu Não, acho que o pode falar. diagnóstico, ele acaba que, tipo, vem, gente, para melhorar tudo. Porque até Uhum, então, igual você falou, tinha algo que te incomodava, por exemplo, na escovação, que você nem sabia o que era, mas alguma coisa incomodava. O seu marido, às vezes, tinha algumas questões com você que, às vezes, ele poderia bater na tecla de, tipo, Larissa, não precisa ser assim. Ou, nossa, não tem necessidade de tudo isso. E para você não fazer o menor sentido, tipo, tem que ser assim. E uhum, agora consegue, todo mundo consegue entender algumas questões, assim, né? sim, Em sim. relação à sua maternidade, a gente já está caminhando para finalizar, mas em relação à sua maternidade, assim, você é mãe de dois filhos, você acha que o autismo, hoje, olhando, sabendo que você tem o autismo, você acha que em algum momento prejudicou a questão da sua maternidade? Ou alguma coisa assim? Você acha que tem alguma coisa de diferente de outras mães, de outras, enfim, criações? Hum, olha, eu ainda tô pensando sobre isso, assim. Quando eu olho para trás, assim, o meu filho mais velho tem 4 anos. Então eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que pode ter mudado ou não. Por um lado, eu penso que eu me ater a essa questão de regra ajudou a gente em algumas coisas. Então, por exemplo, eu sou muito defensora de amamentação. Então, assim, não vai usar, né, leite artificial, mamadeira, chupeta, nada, porque na minha cabeça isso não faz sentido. Não é só porque eu saiba que é melhor, é porque isso é um protocolo, assim, alguém disse que era melhor, então a gente não pode desobedecer isso, né? Uhum. Então, isso protegeu os meus filhos, assim, de certo modo. Então, a gente fez um caminho, entre aspas, que seria o certo. Não existe o certo, né? Cada uma faz o que é possível, mas eu vejo que foi nesse sentido.
Mas o que eu penso que me dificulte muito é essa questão do planejamento. É muito complicado com 2 crianças você tentar planejar algo tendo dificuldade de planejar. Então a gente precisa aqui em casa ter uma rotina bem certinha, né? Assim, não existe a rotina com criança, então eu hoje em dia consigo ver assim que várias vezes em que eu fico irritada, talvez tenha só a ver com essa minha dificuldade em sair da rotina, né? Porque é isso, assim, uma hora tá tudo bem, outra hora a criança vomitou, pronto, acabou a rotina, né? Não existe, É, acabou o Verdade. planejamento. Mas eu gostaria de melhorar essa questão da disfunção também para melhorar no planejamento com eles, sabe? A organização aqui da gente da casa, porque faz muita diferença para a criança a organização e a rotina no sentido deles saberem o que vai vir, sabe? De já antecipar para eles e também nisso tudo da escola, né, da gente poder ajudar conforme eles forem crescendo, ajudar no ensino. Então, eu gostaria de modificar, assim, tentar melhorar na terapia isso, para ser mais leve pra gente também. super faz sentido mesmo, né? É aquilo, a gente vê vários pediatras, desses que a gente segue no Instagram, até os que a gente passa as meninas na consulta, eles falam que a rotina realmente é super importante para as crianças, né? E aí eu Uhum, penso, algumas mães, a maioria das mães que eu conheço, não conseguem manter uma rotina, porque com criança realmente é difícil. E aí tem as mães que trabalham fora, tem as mães que trabalham em casa, tem as mães que só trabalham com o serviço de casa. Não que seja pouco, né? Eu falei só, mas não que seja pouco. uhum, E já não conseguem manter uma rotina, já se sentem frustradas. Eu, nas minhas últimas terapias, a gente falava muito sobre isso, o quanto eu ficava frustrada por ter planejado o meu dia inteiro e aí, de repente, minha bebê, quando eita, eu fazia terapia quando ela ainda era bem pequenininha, né? Agora ela tem 1 ano. Ela tinha, uhum, sei lá, antes dos 6 meses, aí eu parei depois. Mas ela era muito novinha, muito imaturinha ainda, então ela chorava muito, ela queria colo o tempo todo. Aí já fugia da rotina, porque eu pensava, vai das 10 da manhã até as 11 horas eu vou arrumar X cômodo da casa, eu vou arrumar o quarto, eu vou limpar tudo em 1 hora. E aí ela chorava, já quebrava minha rotina, já ficava frustrada. Então eu imagino uhum. para você o quanto isso deve ser mais intenso, né? Sim, sim, Porque deve ser assim. Eu fico tentando me colocar no seu lugar, sabe? Porque para mim já era muito difícil, eu ficava muito frustrada, eu chorava, eu me sentia muito mal. E E aí, pensando que para você é bem intenso isso, nossa, deve ser. Agora, acredito que com o diagnóstico deve ficar um pouco mais leve até. Mas eu acho que deveria ser bem barra pesada, assim, com as crianças nesse sentido, né? uhum. Assim, o que a gente tem tentado fazer, né? O meu marido, a gente fez essas listas que tem no Google, esses aplicativos, assim, meio que você só vai ticando o que precisa ser feito. Daí no nosso dia a dia a gente separou coisas para mim e para ele e a gente vai tentando cumprir assim. Mas acho que não tem uma receita, né? A maternidade ela, né, atravessa a gente de muitas formas e tem as suas dificuldades para cada uma. Mas isso do planejamento aqui pra gente tem ajudado, assim, pelo menos nas últimas semanas tem feito sentido. E qualquer coisa a gente se reorganiza. Se me avisar com antecedência, acho que eu consigo ir melhor. Lari, e no final aqui sempre do nosso episódio, a gente pede para a convidada deixar alguma mensagem. Você pode deixar uma mensagem, uma dica, qualquer coisa que você quiser. Ai, nossa, bom, deixa eu pensar o que eu gostaria de dizer. São tantas coisas. É... São tantas coisas e depois fica um espaço assim, né? Bom, gostaria de agradecer, né, a oportunidade. É, eu acho que a gente precisa dar cada vez mais visibilidade para as pessoas que o autismo é uma deficiência, então assim, eu não vou me curar disso, não é uma doença, não existe exame que diagnostique, não tem tratamento que cure, né? Tem muitas coisas que colocam na internet
que a gente faz é tentar ir manejando o dia a dia. Tem terapia, para quem tem outras questões associadas, pode ter algumas que têm tratamento, mas o autismo em si não tem, e é uma deficiência. Então, muitas pessoas no nosso país são deficientes. 25% da nossa população é deficiente. Então, se você não conhece nenhum deficiente, tem alguma coisa que está um pouquinho complicada, né? Talvez aumentar o seu círculo de amizade, principalmente o círculo de amizade dos nossos filhos, né? Conviver, que eles convivam com pessoas diversas, pessoas com deficiência, pessoas negras. Eu sou uma mulher negra também, além de tudo isso. Então, que eles saibam que a nossa sociedade é assim, que tá tudo bem a gente ser deficiente, né? Tá tudo bem a gente. É a nossa diversidade que faz a gente melhor, assim, enquanto sociedade, enquanto mundo, assim. Então, acho que é isso, assim, eu agradeço o espaço justamente por isso, porque a gente ouve muito falando sobre os autistas, né? Os familiares dos autistas, as mães dos autistas, e tá tudo bem, assim, os meus filhos até o momento não têm diagnóstico de nenhuma neuroatipia, então não posso falar nesse lugar de mãe, mas eu entendo que seja. Então, tudo bem a gente ouvir as mães, mas a gente pouco ouve as pessoas que são mesmo deficientes, as pessoas com autismo e outros tipos de deficiência. Então, só de ter esse espaço aqui já valeu muito a pena para mim, sabe? Já fico muito grata, de verdade. Não, imagina, a gente que Ah, tem que agradecer foi milhões, muito assim. bom, foi muito especial. A gente ficou muito ansiosa, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar sobre mulheres, enfim, né, adultos, que tiveram um diagnóstico depois de adultos. E Uhum, aí, a gente gravando um podcast aqui com a Juliette, já tá no ar dela também, e ela fala que ela tem gêmeos, eles são autistas, e a gente tava conversando com ela falou, mas vocês querem gravar com um autista ou com uma mãe autista? E aí me deu aquele estalo, eu falei, nossa, eu nunca pensei em gravar com um autista adulto para saber como que é o autismo. uhum. Então, assim, você ter topado foi muito especial pra gente, muito especial. Porque, igual eu falei no começo, tem muito mito, tem pouca informação, e a gente conversar com uma pessoa que tá ali dentro do assunto, nossa, é muito especial mesmo pra gente. A gente É, sim. precisa levar essas informações para outras pessoas, né? Uhum. Sim, sim, cada vez mais. Sim, sim. Então, Lari, muito, muito obrigada mais uma vez Nada. por ter aceitado, por ter falado com a gente. Se você quiser voltar, a gente vai adorar, porque eu acho que ainda dá para falar muito mais do que foi falado aqui. Ah, eu super topo, né? Devagarinho a gente vai, porque é isso, a minha comunicação também tem essa questão de ser prolixo. Então eu vou devagarinho assim, né? Vou dando umas voltas no assunto, mas eu consigo chegar. Então eu vou estar sempre disposta aqui, sempre que vocês quiserem. Eu também estou nesse caminho de aprendizado, então estou aprendendo com outras pessoas, mas o que eu puder trazer para poder contribuir, ou mesmo que eu diga assim, olha, não sei, vamos procurar juntas sobre isso, vamos ver o que os autistas que estão nessa caminhada há mais tempo têm para dizer, eu tô aqui. Ai, muito obrigada mesmo. Foi muito especial esse podcast. E Obrigada a eu. E é isso, gente, galera. Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. Espero que vocês compartilhem essas informações com todas as outras pessoas, porque a gente precisa dessas informações. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau! Tchau.